Você já se sentiu culpado por não dar exatamente 10%? Ou talvez com medo de estar roubando a Deus, como dizem por aí? E quando o salário mal cobre as contas e o carrinho do mercado assusta? Como Deus espera que a gente seja generoso? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, respira fundo. Porque hoje, vamos direto na palavra para descobrir o que Deus realmente espera da sua carteira e do seu coração. E a resposta pode libertar você para sempre. Nossa base hoje é 2 aos Coríntios, capítulos 8 e 9. O cenário é esse. Paulo está organizando uma mega coleta para ajudar os cristãos em Jerusalém. Pensa nisso, gente real, passando fome real. E a forma como Paulo aborda isso é revolucionária. Ele não manipula, não ameaça, não vende uma promessa de retorno financeiro. Zero barganha. Ele chama a igreja para algo muito maior, para a graça, para a integridade e para um propósito que glorifica a Deus. Vamos seguir o fio do raciocínio dele. Ele diz, em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com fartura, com abundância também colherá. Cuidado! Isso não é teologia da prosperidade. Semeadura e colheita aqui não são uma transação com Deus, mas o ritmo natural do reino, generosidade que gera mais justiça, mais ajuda, e transborda em gratidão a Deus. Paulo chega a usar uma palavra incrível, eulogia. Significa uma bênção generosa, algo que flui de um coração grato, não uma moeda de troca. Entende a virada de chave? E ele continua, no versículo 7, cada um contribua conforme propôs no coração. Isso aqui é poderoso. É uma decisão pensada, planejada, fruto de oração, não um impulso emocional no meio de um apelo. E ele completa, não com tristeza ou por necessidade. Ou seja, sem culpa, sem coação, sem ninguém te pressionando. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. A palavra grega é hilaros, de onde vem nossa palavra hilário. É a alegria contagiante, o sorriso livre de quem foi alcançado pela graça de Deus. Mas espera, de onde vem essa liberdade toda para dar? A resposta da Bíblia é explosiva e está em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer transbordar sobre vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Aqui ele usa a palavra autarqueia, que significa um contentamento profundo sustentado por Deus. Vocês transbordem em toda boa obra. É Deus quem dá a semente, é Deus quem dá o pão, é Ele quem multiplica tudo para que a gente possa ser um canal de bênção. E o resultado final? As necessidades dos irmãos são supridas, e uma avalanche de ações de graça sobe a Deus. Quer a motivação final? O coração de tudo? Está em 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que, pela sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Essa é a tese central. A nossa generosidade é só um eco da generosidade de Cristo na cruz. Ela nasce da graça dele, e produz serviço, diaconia e comunhão, koinonia, que alcançam pessoas e multiplicam o louvor a Deus. Ok, com essa base firme, vamos deixar a Escritura interpretar a própria Escritura. Isso é fundamental. Lá no Antigo Testamento, o dízimo era lei. Ele sustentava os levitas, que não tinham terra, e financiava a misericórdia social, cuidando dos órfãos e viúvas. Você pode conferir isso em Levítico, capítulo 27, e em Deuteronômio, capítulo 14. Mas é interessante, mesmo antes da lei, lá em Gênesis, capítulo 14, e Gênesis, capítulo 28, vemos Abraão e Jacó dando dízimo de forma pontual e voluntária. Agora, e o famoso texto de Malaquias, capítulo 3? Deus chama Israel de volta à fidelidade do pacto. A desobediência deles trazia maldição. Só que nós precisamos ler Malaquias à luz da cruz. Em Cristo, a maldição da lei foi quebrada. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, deixa isso claríssimo. O princípio de honrar a Deus e cuidar dos outros permanece, mas a forma legal da antiga aliança não se aplica mais à igreja. E o que Jesus diz? Ele detona os fariseus que eram super rigorosos com o dízimo do cominho e da hortelã, mas esqueciam o mais importante, a justiça, a misericórdia e a fé. Leia Mateus, capítulo 23, versículo 23. Para Jesus, o coração por trás da oferta pesa muito mais do que o percentual. E a igreja primitiva? Como eles viviam? Generosidade radical, absurda e totalmente voluntária. Atos, capítulo 2 e Atos, capítulo 4, mostram isso. Eles vendiam propriedades e dividiam tudo. Paulo, então, orienta as igrejas de forma prática em 1 aos Coríntios, capítulo 16. No primeiro dia da semana, cada um separe uma quantia, conforme a sua prosperidade. Regularidade e proporcionalidade, percebe? Para ele, a oferta é um ato de adoração. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 18, ele a chama de aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. A conclusão da Bíblia toda é clara. Textos como 2 aos Coríntios 9:7, cada um dê conforme propôs no coração, são a lente para entendermos todo o resto. O padrão do Novo Testamento não é lei, é graça que transborda em generosidade alegre e responsável. Beleza, e o que a gente faz com isso?
Como essa teologia toda aterrissa na nossa vida, no Brasil de hoje, com boletos chegando e preço subindo. Primeiro ponto, o mais importante: identidade antes da obrigação. Em Cristo, você não é um funcionário pagando um imposto divino. Você é um filho adotado, herdeiro, participante da generosidade infinita do Pai. A gente não dá para ser amado, a gente dá porque já é amado incondicionalmente. Vamos ser honestos, nosso coração vive ansioso com as contas, é tentado pelo status, bombardeado por campanhas apelativas e assombrado pelo medo da maldição. A resposta da Bíblia para tudo isso é confiança total na suficiência de Deus, lembra? 2 Coríntios 9:8, e um contentamento que te liberta da tirania do ter mais. Então, na prática, como fica? Primeiro, defina sua proporcionalidade. Sente, ore. Defina um percentual que seja um passo de fé para sua realidade hoje. Para muita gente, 10% é um ponto de partida excelente, um treino pro coração. Para outros, pode ser mais. Para quem tá no aperto, pode ser menos. Não é uma lei de ferro, é a formação de um coração generoso. Segundo, planeje. Seja regular. Como Paulo disse, no primeiro dia da semana, separe. Coloque na agenda. Agende a transferência. A disciplina protege o nosso coração da inconstância das nossas emoções. Terceiro, dê com alegria e, sempre que possível, em segredo. Antes de fazer o PX, ore: Senhor, tudo vem de ti. Te devolvo essa parte com o coração transbordando de gratidão. E lembre do que Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6. Seu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Quarto, estabeleça prioridades. Comece pela sua igreja local, o lugar que te alimenta e te serve. Mas não pare aí. Abençoe missionários, projetos que você confia, ajude os pobres ao seu redor. A oferta tem rosto, tem nome, tem missão. E quinto, busque transparência e seja um bom mordomo. Procure igrejas que prestam contas. E cuide bem do seu dinheiro. Faça um orçamento, pague suas dívidas, seja fiel no pouco. A gente dá por graça, e não para fazer troca com Deus. E nos cenários mais difíceis? Se sua renda é variável, como autônomo, calcule uma média, ajuste a cada 3 meses. Se você está num aperto financeiro gigante, comece com algo pequeno, mas regular e fiel. Generosidade não é só dinheiro. É tempo, é compartilhar uma refeição, é servir alguém. Não se afunde na culpa, cresça na graça. E se você é casado, conversem, decidam juntos. Se é solteiro, converse com um amigo maduro na fé. O que você propôs no coração precisa ser uma decisão clara e madura. Quais os sinais de que seu coração está sendo libertado nessa área? Você vai notar uma gratidão crescente, uma prontidão para ajudar quem precisa, e um contentamento que é muito, mas muito maior que qualquer prazer de consumo. Agora, vamos aplicar isso hoje. Pérola acionável. Antes de dormir, separe um valor proporcional que seja um passo de fé para você. Ore assim: pela tua graça, Cristo, sou livre para dar. E então envie, no mesmo instante, uma parte para sua igreja e outra para uma necessidade concreta que você conhece. Não deixe para amanhã. A verdade central é esta: Deus está formando um povo que dá não por obrigação, mas a partir da graça transbordante que recebeu. Um dar que é planejado, proporcional, alegre, e que resulta em necessidades supridas e uma explosão de gratidão a Ele. Lembre-se da pérola do dia. Pratique hoje mesmo a generosidade em 2 movimentos, para a comunidade da fé e para uma pessoa específica, e transforme isso num hábito de alegria. Feche os olhos e vislumbre essa graça. Sendo infinitamente rico, Jesus se fez pobre, para que nós, na sua pobreza, fossemos feitos ricos de tudo que realmente importa. Nosso dar é um eco da sua cruz. É a graça que transforma nosso dinheiro em ministério, em pão na mesa de alguém e em louvor que sobe aos céus. Vamos orar. Senhor, Tu nos deste absolutamente tudo em Cristo. Liberta nosso coração do medo, da culpa e da avareza. Ensina-nos a propor no coração, a dar com uma alegria contagiante e a participar do Teu trabalho no nosso país. Supre o que nos falta e faz de nós canais da Tua graça e de muitas ações de graças. Em nome de Jesus. Amém. Família, qual foi o princípio que mais libertou você hoje? A ideia de propor no coração ou a de que Deus ama quem dá com alegria? Comenta aqui embaixo, quero muito saber. E se essa conversa sobre a graça te acendeu por dentro, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai aprofundar ainda mais essa liberdade que encontramos no Evangelho. A gente se vê lá.